A paz seja convosco. Há diferença entre a luz e as trevas? Há diferença entre o santo e o profano? Há diferença entre o ímpio e o justo? Há diferença entre o mundo e a Igreja de Cristo? Você sabe qual é a ordem ou qual é o chamado de Deus para os cristãos? A palavra de Deus, ele é tão clara, a palavra de Deus, ele é tão maravilhosa, a palavra de Deus é tão gloriosa, tremenda, louvado seja Deus, porque Deus chamou os cristãos para ser que nem ele, na sua forma de santidade, na sua forma de posicionamento com justiça, com diferença. Quem nos chamou é santo. Então, em Levítico, nós vamos ver que Deus fala assim: sede santos, porque eu sou santo. Levíticos, capítulo de número 11, versículo de número 44, diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contamineis por nenhuma enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Nós vamos ver também Deus nos chamando para ser santo, porque Ele é santo. Santo é ser separado, santo é ser diferente do mundo. Agora, se você for pegar 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16, diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Aqui ele vai falar, Pedro, que quem nos convocou foi Deus através de Jesus Cristo. Então, santo é ser separado. Jesus Cristo, nosso Deus, ele mostra inúmeras vezes na sua palavra o que é ser santo, o que ele realmente é. É um Deus, um ser que veio à terra para fazer a diferença, para ser santo, para ser separado das coisas do mundo. Então nós vamos ver aqui que aquele que nos convocou, aquele que nos chamou, ele pede para nós ser santos, ser separados em diferença do mundo. Então nós cristãos, nós temos que entender que trevas e luz não se misturam, que há sim uma diferença entre o justo e o ímpio, há sim uma diferença entre o sal, entre a luz, há sim uma diferença entre a igreja e o mundo. Estamos vivendo num tempo de apostasia. Estamos vivendo num tempo onde a fé esfria, aonde há poucas diferenças entre o cristão e o ímpio. Vivemos em um tempo aonde tem situações que paremos para refletir e vemos os cristãos e o ímpio. Tem muitas vezes que nós temos que nos cuidar para ver se realmente há diferença entre o santo e o profano. Nós temos que entender que nós somos chamados pelo Deus que nos convocou a uma santidade, e primeiramente a santidade dele, primeiramente o lugar onde ele mora,
que é o céu, é um lugar santo, um lugar que não entra pecado, um lugar que foi preparado para os seus filhos, para aqueles que ele convocou. E se ele fala que ele é santo, ele tem até então na sua natureza a santidade. Então ele pede que há uma diferença dos seus filhos, dos cristãos. Há uma diferença. Tem que haver uma diferença entre o cristão e o ímpio, entre o cristão e o mundo, entre a igreja e o mundo, entre a luz e as trevas. Então Jesus Cristo, ele nos orienta a ter uma vida de santidade, atitudes que nos fazem diferente. A Bíblia fala que o cristão, ele tem que ser amigo de Deus e inimigo do mundo. Se você for amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Nos dias que estamos vivendo, temos você, cristão, você que é seguidor de Cristo e sabe que foi convocado por Ele, sabe que foi instruído por Ele para morar, para passar a eternidade com Ele. Tem que haver diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que foi convocado por Cristo e pelo aquele que não se tornou filho de Deus. Porque nós fomos chamados para fazer, a igreja foi chamada para fazer a diferença, foi chamado para ser o caráter daquele que nos convocou, Jesus Cristo de Nazaré. Nós temos que entender que Jesus Cristo, ele veio à terra para mostrar a sua santidade, para mostrar a sua justiça, para mostrar o seu posicionamento, para mostrar que no reino de Deus não haverá pecado, não haverá a nojeira que o mundo vive. Então, por isso, será que estamos vivendo com esta santidade daquele que nos convocou? Então aqui nós vamos ver que ele fala: sede santos porque eu sou santo. Jesus Cristo é santo, ele veio ao mundo para fazer a diferença, para pregar, para ministrar, para anunciar o reino de Deus, que é o reino de santidade e justiça. Jesus Cristo nos chamou para a santidade. E esta santidade é a atitude que nós, os cristãos, temos que ter em nos diferenciar das coisas do mundo, daqueles que não são filhos de Deus, daqueles que a palavra de Deus fala que são ímpios, o mundano. Então nós temos que entender que nós, os cristãos, temos que refletir a santidade de Cristo, temos que refletir o caráter de Jesus Cristo, temos que ter a diferença. Nós, a igreja de Cristo, o sal da terra, a luz do mundo, tem que haver diferença entre o santo e o profano, entre a igreja e o mundo, entre ser filho de Deus e ser ímpio, ser filho do mundo. Porque quem nos chamou, quem nos convocou, ele é santo. E ele exige santidade. Porque se não houver diferença entre o justo e o ímpio, se não houver diferença entre a luz e as trevas, se não houver diferença entre a igreja e o mundo, Jesus Cristo não teria precisado pisar ao mundo sofrido pelos nossos pecados. Então aqui nós vamos ver que Jesus Cristo nos chama para a sua santidade. Jesus Cristo nos chama para mostrar o caráter de Deus. Jesus Cristo nos chama para alcançar este caráter, essa maturidade, essa diferença, esse posicionamento em palavras, em atitudes. Então nós vemos que nós temos que viver o padrão de Deus, o padrão de Jesus Cristo, o padrão do reino de Deus. Porque Jesus Cristo, ele muito falou: ei, o reino de Deus está próximo, ou chegou o reino de Deus, ou é anunciado o reino de Deus. E o reino de Deus,
Ele é justiça, Ele é santidade, Ele há diferença. Senão não precisava Jesus Cristo nos perdoar dos nossos pecados se a gente não fosse diferenciado por Ele. Então aqui fala que nós que se chamamos cristãos, nós temos sim que tomar um posicionamento perante as Sagradas Escrituras. Primeiramente, conhecer quem nos convocou, conhecer quem nos chamou. Quem nos chamou foi Deus através do seu amor, e este amor é chamado Jesus Cristo de Nazaré. Ele veio à terra e convocou muitos à salvação para passar a eternidade no céu. Mas ele falou: ei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e o reino dos céus é justiça, é santidade, não há pecado, não há roubo, não há adultério, não há fornicação, não há pornografia, não há morte. Então há sim a diferença entre o justo e o ímpio. Há sim diferença entre a igreja e o mundo. Há sim diferença entre a luz e as trevas. Há sim diferença entre o santo e o profano. Ei, você que é cristão, preste atenção, vigia. Nós estamos vivendo num mundo onde tudo pode, onde a verdade é mentira e a mentira é verdade, onde o mundo está vindo, querendo entrar dentro das igrejas e muitas vezes está conseguindo. Então preste atenção, estamos vivendo nos dias da apostasia, aonde o amor a Cristo está esfriando, onde o amor e a fé está esfriando, aonde a fé em Cristo Jesus está esfriando, aonde princípios estão sendo quebrados. Mas você, cristão, vigia, você, cristão, jejua, você, cristão, ora, você, cristão, busca realmente tomar um posicionamento, busque realmente viver as Sagradas Escrituras, busque ser santo como é o teu Senhor Jesus Cristo de Nazaré que te chamou. Então eu estou falando com cristãos aqui. Estou falando com aqueles que realmente são diferentes, que realmente são justos. Não deixe só porque as pessoas querem agradar outras. Não, eu prefiro agradar aquele que me chamou e falou para mim ser santo. Eu prefiro agradar aquele que me convocou, Jesus Cristo de Nazaré, para chegar naquele dia e ele falar: ei, entra, bendito de meu Pai, faz parte do reino do teu Senhor. Porque quando eu estou no mundo e não estou tendo a diferença do justo perante o ímpio, vai ter aquele dia que Jesus Cristo vai falar e vai ser horrível. Aparta-te de mim, maldito, porque não te conheço. Porque quando era para te ser diferente no mundo, tu não foi. Quando era para te ser justo, tu não foi. Quando era para realmente tu ser santo, ser separado do ímpio, do padrão mundano, você não foi. Para agradar outros. Ou porque você precisava. Ou porque você fez porque era seu amigo. Não. Eu quero ouvir de Jesus Cristo naquele dia que está bem perto da sua volta. Ele fala para aqueles que realmente foram santos, foram separados, foram chamados de fanáticos, foram chamados de realmente filhos de Deus. Eu quero ouvir da boca do meu Senhor Jesus Cristo que me convocou a ser santo: entra, bendito de meu Pai. Vem aproveitar agora este momento com o teu Senhor a eternidade. Então sim, há diferença entre o justo, há diferença entre a luz e as trevas, há diferença entre o santo e o profano, há diferença entre a igreja e o mundo, há diferença sim entre a santidade e o pecado. E quem nos convocou, quem nos chamou, nós realmente temos que conhecê-lo, porque crente é uma coisa, cristão é outra. Cristão é seguidor de Cristo. Jesus Cristo nos convocou a ser
a sermos santos. Então, sede santo porque eu sou santo. Sede santo porque eu sou santo. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus, ele é santo. Ele faz a diferença. Ele é diferente, ele é separado. E nós temos que entender que estamos vivendo neste mundo para fazer a diferença, para impactar o mundo, para salvar almas através da palavra de Deus, através de Jesus Cristo, através de nossas atitudes, através da nossa boca. Será que o mundano, será que o ímpio está vendo em nós, os cristãos, diferença para realmente querer aceitar a Jesus Cristo? Será que o ímpio, será que o mundano está vendo uma diferença entre a igreja e o mundo? Será? Mais uma vez, sede santo porque eu sou santo. Deus os abençoe e a paz seja convosco. Que o Espírito Santo haja no pensamento e no coração de cada um cristão, luz, sal da terra, para fazer a diferença, para ser santo, que nem o seu Senhor é santo. Deus os abençoe.